um determinado local para não eliminar na pastagem. Então a gente sabe que acontece o quê? Por que não eliminar na pastagem? Todo parasita ele tem um ciclo. Então o carrapato tem um ciclo, tem a fase larval, tem a fase que ele já amadureceu, né? Então a pulga tem um ciclo, a tênia tem um ciclo, a lombriga tem um ciclo, tudo vai ter um ciclo. Então o que que é um ciclo? É algo que gira e volta para o mesmo local. É algo que. Sabe aquele símbolo do material reciclável? Então, aquilo lá é um ciclo. Então a gente toma a Coca-Cola de latinha, né? Depois joga no lixo, depois aquilo é separado, é reciclado, volta de novo para a fábrica, tudo, embala de novo, depois a gente toma a mesma Coca-Cola. Então, gerou um ciclo. É assim que funciona no meio dos parasitas. Então, o parasita fica ali na pastagem, o boi come. A pastagem ingere esse parasita de novo. Esse parasita se multiplica no corpo do animal e as larvas desse parasita são eliminadas nas fezes. Então, é um meio dele sobreviver no meio ambiente, né? E quando vier outro boi, vai comer e vai se parasitar de novo. Então, vai gerar um ciclo. Então, tem vários e vários e vários ciclos, né? O que é importante a gente saber é que eles existem, né? Então, vou fazer uma horta, vou plantar uma alface, né? E vou lá e uso o que para adubar esse canteiro de alface? Uso esterco, esterco de boi, esterco de cavalo, esterco de suíno, esterco de galinha, né? Ou simplesmente não uso nada, deixo só na terra. Enfim, é, a terra, o esterco, as fezes dos animais que vai gerar o esterco, tudo isso tem esses parasitas, né? Então a gente pode estar contraindo eles, os animais também, através da ingestão. Peguei a alface, não lavei ela direito, ingeri, pronto, basta isso. Ou simplesmente quem fica andando muito descalço, né? Existem parasitas que entram também pela sola dos pés, né, pelo contato ali com as mãos na terra, também tem parasitas assim. Então, tudo isso vai gerar um ciclo, certo? Então, os endoparasitas, geralmente por falta de higiene, no caso dos seres humanos, no caso dos animais não tem como, né? Então, o boi ele come o pasto, o cavalo ele come o pasto ali, não tem jeito, né? O que a gente pode estar fazendo é esse manejo que eu falei dos bovinos, vermifugar, deixar preso, tentar sempre controlar para não deixar ficar com excesso de parasitas, tá? Então, o mínimo do mínimo a gente não vai conseguir eliminar 100%, né? Mas a gente consegue controlar, certo? Também existem alguns casos em que um animal nunca foi vermifugado, nunca recebeu nenhuma medicação, a gente não tem nenhum histórico direito do animal, se ele já passou alguma vez no veterinário, a gente não sabe de muita coisa, muitas vezes o dono não sabe falar isso pra gente. E a gente se depara com um animal com alto índice de vermes, né? E fica difícil até de fazer o vermífugo, que nem eu falei. Por quê? Toda medicação tem um efeito colateral. E não adianta a gente matar o parasita e matar o animal junto. Então tem que tomar certos cuidados. É, Então, gente, os parasitas, né, eles vão variar, que nem eu falei, de acordo com o clima, região e espécie e tudo mais, né? E a gente tem que combater eles. Senão, vai acontecer o quê? O animal vai ficar debilitado, né? Existem parasitas por todo o corpo do animal, na pele, nos órgãos, né? E, inclusive, existem parasitas sanguíneos. A gente chama eles de alguns nomes aí até meio difíceis de falar, né? Mas simplificando, hemoparasitas, né? Hemo de sangue, de hemácias, né? Então, eles ficam dentro das células vermelhas do sangue e acabam fazendo o quê, né, dentro dessas células? Se multiplicando. Então, geralmente, parasitas, vírus,
bactérias usam o corpo para se multiplicar, então para se reproduzir, né? Então para aumentar, para poder ficar forte, né? Então dentro do sangue, nas hemácias, esses parasitas vão se multiplicando e quando eles estiverem se multiplicarem, eles vão romper essas células, causar a morte dessas células. E assim vão fazendo células por células. E geralmente é um crescimento que a gente fala até exponencial, né? Enfim, vai crescendo, vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Daqui a pouco o animal está muito debilitado, né? Então, é, isso tem várias doenças, né? Então, a famosa doença do carrapato, né, que a gente fala em cachorro, a babesiose, a anaplasmose, né? Então, a erliquiose, enfim, são tudo hemoparasitoses, certo? Como combater, né? Como a gente combate? Combate, primeiro, a gente tem que fazer medicamento para combater esse parasita e tem que dar um suporte para esse animal para aquilo que ele perdeu. O que ele perdeu? Ele perdeu o quê? Perdeu células. Então a gente tem que tentar fazer com que o corpo reponha essas células. E essas células são responsáveis por o quê? Né? Por oxigênio, transporte de oxigênio. Esse animal vai ficar fraco, debilitado, cansado. Esse animal, essas células, elas transportam nutrientes. Esse animal vai sentir fraqueza, vai ficar anêmico, né? Então, a gente vai repor isso daí, né? Repondo isso, matando o parasita, o que que vai acontecer? Esse animal vai voltando. Existem aqueles casos em que o animal fica muito debilitado, né? Fica muito difícil de recuperar, né? Então já são casos muito avançados, né? Então o ideal para qualquer parasitose é a gente pegar no começo, né? Então quando tem uma bicheira é um caso grave, é uma emergência? Depende, né? Geralmente não. Então, se for uma bicheira pequena no começo, a gente tira os bichos, lava o local, né? Se tiver pelo, a gente faz a tricotomia, né? Faz a limpeza bem feita, usa medicamento tópico, né? Enfim, se for um caso no comecinho, sara é muito mais rápido. Mas se for um caso avançado, quando os bichos já estão grandes, a míase já está bem avançada, né? E principalmente a região onde está essa bicheira, essa míase, né? Então, perto de vasos de grosso calibre, né? No pescoço ali, por exemplo, né? Então, se torna grave. Há quanto tempo está esse animal assim, né? Se torna até uma emergência, dependendo. Certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês, né? Vou encerrar a aula por aqui, tá? Se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, a gente vai se falando e até a próxima videoaula.